Hã? Lembra da história do Senhor Jesus? Você já leu, alguns já viu em filmes. Ele já passou por situações que ele poderia trocar o amor pelo ódio. Mas qual foi a escolha dele? Não. Fala aí a frase que eu li aí. Permanecer no amor. Ele poderia trocar, mas se ele troca, ele não estaria o quê? Permanecendo. Não é só estar na igreja. Será que eu estou permanecendo? Eu estou permanecendo no amor, eu estou permanecendo na fé. Mas aqui ele está falando do amor. Permanecer no amor. Amor a quem? Amor a Deus e ao plano que ele me encaixou. E aí, vamos continuar. Ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu... Eu queria que você lesse bem alto aí, essa frase, porque aí é o ponto-chave da pregação. Versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo... Você sabe que gozo é prazer, né? Não é isso? É êxtase, é prazer. Ele não quer apenas que você permaneça. Você tem que permanecer com o quê? Gozo, prazer. Não, eu não estou ali por estar, não, eu tenho prazer. Eu não leio a Bíblia porque tenho que ler, eu leio porque eu tenho prazer. Eu não canto apenas porque eu quero cantar, eu tenho... Vamos lá. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo, leia bem alto, seja o quê? Então por que há pessoas que as circunstâncias fazem ela desanimar? Então deixa eu só te fazer entender essa parte do gozo. Quem está com aquela folha aí que você recebeu? Então, eu queria que você guardasse, chegasse em casa, você meditasse. Porque dá um trabalho, pessoal. Fazer isso aqui dá trabalho. Dá trabalho para mim, dá trabalho para Orlando. Preparar isso aqui, esse culto, dá trabalho. Mas também quando a gente vê o resultado, nos dá gozo, prazer. De ver que o nosso trabalho não é em vão, permanecer na vontade de Cristo não é em vão. Esses dias, eu estava falando ontem com o seu Batista, uma experiência que eu tive quinta-feira agora. Eu fui na minha mãe, e aí ela é participadora, né, das nossas lutas, e são muitas. Hoje quem olha para essa igreja aqui, acha que nós somos ricos. Mas quem está aqui com a gente, sabe a guerra que é permanecer. Hoje quem olha o carro que a gente dirige, fala assim, eles são ricos. Mas não sabe que tudo isso não veio para as nossas mãos pela condição que nós tínhamos para adquirir essas coisas. Tudo isso veio para nossas mãos como uma forma de amor de Deus, amém, gente? E da gente continuar revelando o amor dele para vocês e para outras pessoas. Quem entende? Quem entende? Hoje a fundação não está nas nossas mãos porque nós somos ricos. Porque até agora eu estou pasmo. Como que alguém cheio de dívida, cheio de coisa para pagar, consegue dar o passo que a gente deu com a fundação? Mas eu não saberia, olha aqui para mim, por favor, eu não saberia permanecer nesse tipo de amor aqui, de braços cruzados. Para mim, esse amor, ele tem que se materializar. Esse amor, ele tem que tomar forma. Então ele toma forma quando a gente sobe aqui no altar.
Quando a gente começa no sábado, falando de domingo, do culto de domingo, quando a gente começa no sábado, ficando atento para uma palavra, uma direção que possa fazer nascer uma mensagem que vai te aproximar mais de Deus, que vai fazer você despertar mais para Deus. Começa na hora que a gente começa a separar os hinos. E aí eu já vou separando os hinos, já vou mandando para ele, para que ele não seja pego de surpresa, mas que ele saiba, no sábado também, que ele tem um compromisso quando ele senta ali. O outro já está ali também. Eu estava aqui, ele demorando a chegar, eu falei, daqui a pouco eu vejo aqui a folha, tudo direitinho, do jeito que eu pedi para ele. Então, peraí, não entrou no ouvido e saiu no outro. Desde ontem também a igreja está sem internet, a gente não está transmitindo culto. Eu não sei como ele conseguiu imprimir a folha, mas eu estou muito feliz, porque desde ontem, mesmo sabendo que a igreja não tinha recursos para colocar em prática o que eu estava pedindo, ele deu o jeito dele. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Amor. Porque ele tirou dele, não sei de onde veio, mas ele tirou dele para fazer nascer o que eu estou pedindo. E não era eu pedindo, era quem? Era Deus. Caramba, a palavra está surtindo efeito, a palavra está tocando, o pessoal tem gente fazendo com prazer. E aí, quinta-feira aconteceu uma situação, porque já tem alguns anos que eu não sou mais o pastor Marcelo daquela época que você conheceu, lá na outra instituição. Eu escolhi enterrar aquele pastor Marcelo. E sabe onde está hoje o meu gozo? Não está na cruz de madeira, mas está no símbolo, na imagem, no que ela representa para mim. Só de olhar para ela, quem está entendendo? Ela já me traz à memória um monte de coisas. Ela me traz à memória o que Jesus fez por mim. Eu não preciso ter uma cruz pendurada. Se eu tenho a certeza que Jesus morreu por mim, quem ele morreu por você? Quem crê que ele ressuscitou também? Então é isso. E aí minha mãe, assim no amor, no desejo, né, de nos ajudar, ela veio com uma aliança de um propósito que foi feito na igreja que ela vai. E ela, Marcelo, usa essa aliança aí, ela vai te ajudar. Na hora eu falei, meu Deus do céu, olha, me deu uma tristeza de não ter uma igreja dessa do lado da casa da minha mãe, porque aqui eu estou ensinando a vocês a depender de quem? Tá fraco, gente. A depender de quem? E a confiar na palavra. E lá aonde ela está indo, estão ensinando ela que se ela botar um anel, vai dar sorte, vai abrir os seus caminhos. Dá para você entender por que eu quero que essa igreja cresça? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por que eu quero que essa igreja cresça? Porque o que a gente está ensinando aqui, que está fazendo você permanecer no amor de Deus, você ter gozo, prazer de servir a esse Deus, não está chegando aos meus. Quem você tem um parente que mora em outro município, em outro bairro, em outro estado, que você queria que o que você está ouvindo aqui agora ele estivesse ouvindo também? Você está entendendo? E aí quando ela falou, eu fiquei olhando assim, quer dizer, minha mãe, né? Eu não querendo ser grosso, mas ela viu no meu olhar que eu não comprei a ideia. Ela, meu filho, isso não tem nada a ver. Só que aquele Marcelo, filho dela, ele já cresceu espiritualmente, há muito tempo. Não é qualquer vento de doutrina que hoje vai me convencer, porque eu já tenho definido dentro de mim o que é certo e o que é errado. Falei, mãe, não, mas foi um pacto que eu fiz. Se foi um pacto que a senhora fez, segue o pacto da senhora.
Porque o pacto que eu fiz e tenho levado a vocês a fazerem também é confiar. Acorda aí, por favor, dá aquela catucada assim, dá aquela catucada. Isso, é confiar na palavra, é depender da palavra e ter gozo, prazer de saber que o homem pode falhar, o homem pode errar, mas o Deus dessa palavra, fala bem alto, não falhará, ele não falha. Amém, gente? E ali, eu não vou atrapalhar a fé dela, até porque eu não consigo ser o pastor dela como eu sou o pastor de vocês, mas eu deixei bem claro que a minha confiança está na palavra. Pessoal, da onde está vindo o teu gozo? Pessoal, o teu prazer está vindo da onde? Vamos aqui, pega aí o estudo aí, pega o estudo. Ele fala assim, ó, isso aqui começa falando de Gálatas 5, 22 e 23. E o gozo, como eu disse para você, é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Ele diz assim, o gozo de Cristo é uma alegria. Então vamos de novo para a gente entender. O que é o gozo de Cristo? É uma alegria profunda, que muitas vezes a gente nem consegue explicar por que a gente está sentindo ela. Porque você olha para um lado, está desabando tudo. Você olha para o outro lado, está desabando tudo. E você fica estressado, mas daqui a pouco vem aquela paz, vem aquela voz lá no pé do ouvido, que entra lá no seu consciente, nem consciente não, no nosso, porque a gente está consciente que quem está falando é quem? Quem está falando com a gente? Ele fala, Deus fala, gente. Pessoal, Deus fala com quem ele já falou aqui. Ele fala contigo? Então, é aquela voz que chega lá no nosso consciente e faz a gente respirar e dizer assim, ó, tá uma guerra, mas Deus tá comigo. Aquela alegria de saber, tem coisas grandes vindo. Esse deserto é a certeza que Deus será glorificado mais uma vez. Então a gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas a gente tem uma paz que nos leva a crer que Deus está agindo, Deus está trabalhando. E olha só que forte. Aí ele diz assim, ó, é uma alegria profunda e passageira. Quem já foi curado aqui de alguma coisa? Você teve uma alegria, não teve? Mas quem depois disso veio uma outra dor? Aquela alegria do primeiro milagre passa. Quem já recebeu uma bênção material aqui? Financeira, uma bênção financeira. Você já recebeu uma bênção financeira. Mas depois dessa bênção financeira, veio lutas maiores, contas maiores, dívidas maiores. E aquela alegria passou. Então não é nada material que eu estou falando. Isso aqui é mais valioso que dinheiro, do que cura e duradoura, que vem, leia aí, bem alto. Não, mais alto, que vem da onde? Então se você não tem comunhão com Deus, isso nunca vai vir para você. Olha para mim, por favor, acorda aí. Se você não tiver comunhão com Deus, você nunca vai saber o que eu estou falando. Você nunca vai entender o que eu estou falando, você nunca vai provar do que eu estou falando. E aí ele diz assim, ó, olha só, e da confiança em suas. Então por que eu não aceitei a aliança que a minha mãe me deu? Da certeza das suas, a gente tem que estar confiando aonde?
Alicerçado aonde? Pautado aonde? Nas promessas. Cadê a tua Bíblia? Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia aí. Assim, sacode ela assim, para você acordar. Aí já aproveita e acorda também. Cadê? Levanta a Bíblia assim. Levanta a Bíblia aí, seu Amaro. Assim, ó. Ó. Aí tem mais de 8.000 promessas. Pastor, já sabia disso. Mas tem horas que a gente esquece. E aí a gente começa a reclamar. Começa a murmurar. Começa a pedir para morrer antes do tempo. A hora de morrer, não precisa ser pedir não. Porque tem gente que não está nem pedindo e está morrendo. É ou não é? Não precisa pedir para morrer não. A hora que chegar, vai chegar. Dona Alzira, a dona Alzira aqui da frente. O esposo da senhora pediu para morrer? E aí? Ele morreu, chegou. A filha da senhora, dona Edna, ela pediu para morrer? Mas a hora dela, e chegou primeiro do que a senhora. A sobrinha da senhora pediu para morrer? Ela estava aqui entre a gente, ó. Quem lembra da sobrinha dela? Lembra? Ela estava aqui entre nós. Ela assistiu o culto na quarta, domingo, assistiu o culto no domingo, morreu na segunda. Ela não pediu para morrer não. Pelo contrário, ela estava me pedindo para orar pelo marido que estava com uma enfermidade. E o que aconteceu? O marido ficou, e ela que aparentemente não tinha nada. Então você não precisa pedir não. Pessoal, permanece no amor. Tenha esse prazer de saber que você está aqui por um propósito. Olha para mim, olha para mim. Você está aqui dentro de um propósito. Você está aqui para permanecer no amor e nesse gozo. Porque tem gente olhando para mim. Tem gente olhando para você. E que tipo de cristão você está sendo no deserto? Que tipo de cristão você está sendo nas lutas? Imagina você tá com o pastor Marcelo. Aí não, o pastor Marcelo é o meu pastor. Aí daqui a pouco o pastor Marcelo fala assim, ó, pô, tá uma guerra, eu tô querendo morrer. Pô, que Deus me mate, que Deus... Não. Eu falo que se Deus me perguntar se eu quero ficar ou se eu quero subir, eu quero subir. Se Deus me perguntar, mas se Ele não está me perguntando nada, eu vou cumprir o meu chamado. Quem está entendendo? Quem é esposa aqui? Cumpre o teu chamado. Quem é marido aqui? Cumpre o teu chamado. Quem é pai? Quem é mãe? Tem gente que não é nada. Quem é filho? Cumpre o teu chamado. Quem é amigo de alguém? Quem é irmão da fé de alguém? Cumpre o teu com gozo. Amém, gente? Porque quando a gente para perto de uma pessoa murmurada, que murmura, que reclama, desanima. A gente fala, pô, o fulano tem uma negatividade que dá até... Mas quando a gente passa, ou melhor, quando a gente fica perto de uma pessoa que ela tem prazer de viver, ela transmite para a gente mais alegria também de viver. Então é por isso que o Espírito Santo, ele veio trazer esse gozo. Porque, pessoal, como é que está o mundo? Quem tem televisão em casa? Quem tem televisão em casa? Como é que está o mundo? Eu não sei se você assistiu. O rapaz chegou na UPA da Cidade de Deus para ser consultado. Aí tem a triagem, não tem? Não tem a triagem? Ali eles vão vendo o nível de dor, de sofrimento que a pessoa está. Ou atende logo, quando o caso é grave. Se não for muito grave, espera. Deram o diagnóstico, o rapaz podia esperar. Você sabe o que aconteceu? Quem viu essa notícia hoje? O que aconteceu?
sentado. A cadeirinha é igual a que da igreja. Quem reparou na foto? As cadeirinhas iguaizinhas às cadeiras da igreja. Esperou sentado. E o que que veio? O que veio? Veio o médico? Veio a enfermeira? O que veio? A morte. Mas se ele quisesse morrer, ele não tinha ido para lá. Eu pergunto, isso anima ou desanima? Isso traz esperança que a gente está bem amparado? Ou faz a gente falar assim, ó, se me perdoe o linguajar, estou lascado. Se depender da ajuda do ser humano, eu estou perdido. Porque cada dia que passa, parece que os animais estão mais amáveis, mais solidários do que o ser humano. Mas por que Cristo está pedindo para o gozo dele permanecer na gente? Porque deles a gente não pode esperar nada. Mas da gente, que somos a luz do mundo, o sal, eles esperam muito da gente, pessoal. E se não for você que vai chegar lá para levantar aquela família, se não for você que vai chegar lá para fortalecer os seus entes queridos, pessoal, o que você está fazendo lá? Que luz é você naquela casa? Que sal é você naquele lugar? Ah, pastor, mas se eu soubesse a guerra que eu estou enfrentando... Mas esse gozo é independente se está tudo bem? Porque esse gozo não vem do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, fala os outros aí, Itaú, não vem do INSS, não, esse gozo vem de quem? Do Espírito Santo. E ainda que as portas do Bradesco, do Santander, do Itaú, estejam fechadas, o Espírito Santo estará sempre aberto. Quem entendeu? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mas tem que ser forte. Vamos lá, para acordar. O Espírito Santo vai estar sempre ali, aberto, vivo. Pastor, você está gritando muito. É porque daqui de cima eu estou vendo o cochilo tá. Eu sei que, pastor, a semana foi uma guerra para mim também. Para mim também. Como a dona Cátia falou, caramba, para o pastor não fazer o culto na sexta-feira, aconteceu alguma coisa. É lógico. Mas eu não perdi o prazer, eu não perdi a alegria. Como eu também queria, pô, olha, para dona fulana não vir quarta-feira, aconteceu alguma coisa. Dona fulana, aconteceu alguma coisa? Não, eu perdi o prazer de vir na igreja às quartas. Aconteceu alguma coisa mesmo. Ué, para o seu fulano não vir na igreja domingo, aconteceu alguma coisa. Seu fulano, o que está acontecendo? Não viu o senhor domingo? Não, pastor, eu só não quis ir. Perdeu o quê? Perdeu o quê? O gozo. Ô, seu Batista, cadê o seu Batista, dona Lucilene da Costa? Pastor, me perdoe. Olha, eu até me programei para me acontecer. É lógico, aconteceu alguma, não foi normal. Nós vamos passar por isso. O que não pode é quando perguntar pelo fulano, perguntar pelo ciclano. Perdeu? Perdeu? Fala alto. Perdeu o prazer. Olha para o lado aí, olha para o lado. Vê se, pensa aí, em alguém que não está aqui porque perdeu o prazer. Lembra de alguém, puxa na memória aí alguém que estava sentado do teu lado, que vinha contigo. Aí você vai agora na casa da pessoa, ou ainda está dormindo. Olha para mim, ou ainda está dormindo. Se já até acordou, mas se vestiu de dona de casa, se vestiu de esposa, se vestiu de marido, está dando o melhor lá fora. Porque aqui dentro perdeu o prazer. Só que o Senhor Jesus disse que nos últimos dias isso iria, mas não vai acontecer comigo.
Sabe por que não vai? Porque eu não quero. Quem também não quer? Mas muitos desses também não queriam. Não é só não querer, é fazer por onde, é lutar, é se agredir, é se sacrificar para que isso não aconteça. E quando vier aquele pensamento, reprova logo. Pô, mas tá uma guerra, eu estou pensando em morrer, nada, está amarrado. Viver é Cristo e morrer, a minha vida está na mão de Deus. Como que eu vou pedir uma coisa que já... Como que eu vou dar ordem? Se a vida não é mais minha, eu vou ficar aqui o tempo que Deus quiser. Eu vou fazer do jeito que Deus quiser. Vamos voltar no estudo. Aí ele diz assim, ó. É uma virtude que emana do Espírito e é um dos frutos do Espírito, conforme mencionado em Gálatas. Eu não tirei isso da minha cabeça, está escrito. Se você está na palavra, esse gozo está em você. Se esse gozo está desaparecendo, é porque você está saindo da palavra. Você está ficando muito terreno, você está ficando muito carnal. Por isso que vem esses pensamentos. E aí ele diz assim, vamos lá. O gozo cristão é uma condição do ser individual que não depende das circunstâncias. Os cristãos são chamados a regozijar-se em todas as coisas, pois o gozo... Lê para mim o finalzinho aí. Então vamos de novo? Todo mundo junto? O gozo é independente das circunstâncias. Os discípulos estavam apanhando dentro da cadeia. Mas mesmo apanhando, o que eles estavam fazendo? Ah, não ouvi, gente. Adorando, louvando. E o que aconteceu? Porque aquele gozo transbordou, o que aconteceu? Cadeias se abriram. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego com esse gozo, adorando. O que aconteceu dentro da fornalha? Livramento. Olha só que bacana. Pedro também foi preso, apanhou. Daqui a pouco Deus envia o anjo lá. Você está vendo quando vai vir a virada para a nossa vida? No momento que nós estivermos em êxtase, adorando, ao invés de reclamar, aí vai vir a glória de Deus. Deixa eu te fazer lembrar de uma passagem aqui muito bacana. O Senhor Jesus ficou 40 dias, aonde? 40 dias e 40 noites. Comendo tudo do bom. Como é que estava lá o negócio? E aí vem o diabo e fala, transforma essa pedra em pão. O que ele falou? Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra. Opa! Ele estava lá com fome? Fisicamente falando, sim. Mas espiritualmente falando, bem alimentado. Se alimentando da palavra. O que aconteceu depois disso? Vieram os discípulos com banquete e serviram Jesus. Não foi assim? Foi ou não foi? Só na sua Bíblia. Porque na minha, assim como ele entregou os céus, diz a Bíblia que veio anjos. Olha só, pessoal, se você está servindo o céu, quem está servindo o Deus do céu aqui? O que vai fazer a roda virar vai vir do céu. Não vai ser um milagre, não vai ser uma bênçãozinha, não. Fala assim, repita comigo. Nós veremos a glória de Deus. Fala mais alto, mais alto. Nós veremos a glória de Deus. E quando a glória de Deus vem,
O que é o câncer diante da glória de Deus? Não ouvi. O que é o câncer diante da glória de Deus? O que é uma dívida diante da glória de Deus? O que é uma ameaça de morte diante da glória de Deus? Hã? O que é alguém falando, eu vou te abandonar, ou você escolhe aquele Deus escolhe? E aí vem você e fala assim, olha, eu já escolhi Deus em primeiro lugar. Daqui a pouco aquele marido que falou, aquele filho que falou, aquela filha que falou, aquele neto que falou que nunca pisaria aqui, a glória de Deus, o poder de Deus entra dentro dele, arrancando o vício, arrancando ignorância, incredulidade. Daqui a pouco está ele aqui, pequenininho, chorando, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador. Então, por que você permaneceu? Amanhã você vai ter uma família que vai escolher permanecer comigo. É só uma questão. Vamos fechar. Para cultivar o gozo cristão, é possível. Então, o que eu tenho que fazer já que é possível? Praticar. Você está orando mais ou orando menos? Você tem orado mais ou orado menos? Porque então você não está praticando o que tem que ser praticado para que esse gozo venha. Então, ao invés de vir o gozo, vai vir o desânimo, a desmotivação, que permite entrar em comunhão. Então, como que eu atingo? Oração. A oração vai me permitir entrar nessa comunhão. Segundo passo, ler e meditar. Lê para mim. Finalzinho. É só ler? É ler o quê? Pastor Marcelo, mas eu não sei ler. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Pastor, eu não sei ler, mas quem sabe ouvir? O que é mais importante? Saber ler ou saber ouvir? Seriam os dois. Mas só que, infelizmente, pode ter acontecido essa parte de não saber ler, se aplica em saber o quê? Sabe uma das coisas que mais me deu alegria, né? Quando as pessoas falam assim, pastor, eu gosto muito do que o senhor faz, porque o senhor explica. E quando se explica, se entende. Quando se explica, se entende. Quando não se entende depois que se explica, é porque a pessoa estava aí, sem propósito, sem vontade. Entendendo, gente? E sem vontade ninguém desenvolve, sem vontade ninguém cresce, sem vontade ninguém avança. E para terminar, ele diz: comungar com os outros. Olha para esse irmão e vai me tirar o vergonha. Olha aí para alguém, vai se dar te amo, meu irmão. O que é isso? O que você está fazendo? Comungando. Você está interagindo na espiritualidade com o teu irmão. Entendendo, gente? Não, eu quero ser igreja sozinho. Então seja. Só não sei se vai dar certo. Porque para dar certo você tem que fazer isso aqui. E aí ele termina dizendo assim, Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos que o gozo deles seria o quê? Seria o quê? Indestrutível. Uma característica permanente em suas vidas. Ele começou com quantos discípulos? Puxa na memória. Jesus formou quantos discípulos? 12. Quantos esse gozo permaneceu indestrutível? 11. Graças a Deus, Pedro foi recuperado, né? 11. Só você perdeu um.
que foi a escolha dele. Amém? Então nós temos 11 motivos para acreditar que essa escolha é a melhor para as nossas vidas. E temos apenas um. Eu prefiro seguir os 11. E crer que aonde eles estão hoje, porque esse gozo permaneceu, o tio está ali também. Amém, gente? Então, pessoal, olha para mim. Se você não tem esse gozo ainda, pastor, é muito bacana que o senhor falou, mas eu não sei ainda o que é isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Então, eu quero agora, deixa eu te fazer um pedido. Olha para mim. Que não fique de pé a mãe, que não fique de pé o pai que está preocupado. Que não fique de pé o comerciante, o empresário, a funcionária. Não. Eu quero que fique de pé agora. Você que quer se tornar esse filho. Você que quer conhecer esse amor. Você que quer que esse gozo transborde em você. A ponto de quando vier os desertos, eles não te abalarem. Eles não te separaram de Deus. Amém, gente? Mas você que também, além de ter esse gozo, amanhã vai transbordar. E enquanto você estiver vivo, você vai fazer que outras pessoas também conheçam isso. Amanhã eu fico de pé. Quando alguém falar para você assim, olha, eu estou desanimado. Eu estou pensando em sair da igreja. Olha, eu tenho me sentido tão triste. Você vai falar com essa pessoa aqui, ó, olha para mim. Eu estava no domingo da igreja e o pastor ensinou que o segredo da felicidade do cristão é ter transbordando dentro dele o gozo. Naquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma mulher ou o mesmo homem, porque eu não sabia desse fruto do Espírito Santo. Mas naquele dia que eu descobri que eu precisava daquele gozo transbordando dentro de mim, eu não parei mais de me chorar. Eu quero que agora você vai fechar os olhos, você vai erguer os braços, você vai fala, Deus, eu quero esse gozo. Espírito Santo, eu quero essa fonte de prazer, de alegria jorrando dentro de mim. Deus, me perdoa se um dia eu abri a minha boca para reclamar. Me perdoa se um dia, olha, eu deixei no lugar do valor, da tristeza tomar conta de mim. Porque a partir de hoje, se eu viver mais um dia, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Se eu tiver mais uma semana, eu quero servir de todo o meu